Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Queridos, hoje é dia 2 de fevereiro de 2024, estamos celebrando a festa da apresentação do Senhor e a festa de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias. Hoje, 40 dias depois do Natal, celebramos o dia em que a Santíssima Virgem e São José, cumprindo a lei mosaica, apresentaram o menino Jesus no templo. E Simeão, tomando o menino nos braços, louvou a Deus dizendo: Senhor, agora que eu vi o Messias, a minha alma pode descansar em paz. Esse é o Evangelho de hoje. Vamos acompanhar? O Evangelho que a igreja nos propõe nessa festa da apresentação do Senhor está em Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 32. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória do vosso povo de Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, na sua primeira vinda gloriosa, ou melhor, na sua primeira vinda escondida, Jesus não foi reconhecido por quase ninguém. Jesus nasce numa gruta, num presépio, que na verdade era um curral, em Belém, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Deus eterno e todo-poderoso, o Messias esperado por Israel por milênios, quando vem, não tem lugar para ele. Ele nasce no meio dos animais. Quem vai lá adorar o menino Jesus? Os pastores e os reis magos, mais ninguém. 40 dias depois do nascimento de Jesus, a Santíssima Virgem e gloriosíssimo Patriarca São José, cumprindo os preceitos da lei, a lei estabelecia que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor e devia ser oferecido um par de rolas ou 2 pombinhos pelo resgate do primogênito. E aí, Santíssima Virgem e São José, cumpridores da lei e dos mandamentos do Senhor, vão apresentar a Jesus um templo. Havia um homem chamado Simeão. Era um homem de oração. Era um homem de intimidade. Porque a palavra diz, o Evangelho diz que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria sem ver o Messias. O esperado Messias de Israel, aquele que haveria de restaurar o reino de Israel e renovar todas as coisas. Naquele dia, em oração, o Espírito Santo diz a ele: vai ao templo, Simeão. É o que diz o Evangelho de hoje. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos. O Espírito Santo manda Simeão ao templo. Ele, obedecendo a voz do Espírito Santo, vai ao templo e lá está o menino Jesus. De pronto, o Espírito Santo revela para ele: esse é o Messias. Ele toma o menino nos seus braços, louva a Deus, dizendo: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Agora eu posso morrer em paz. Poucos reconheceram Jesus na sua primeira vinda.
Queridos, a gente sabe que Jesus morreu na cruz para remir os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E Ele há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele há de vir a julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda gloriosa. Poucos reconheceram Jesus na sua primeira vinda. E quando Ele voltar? O próprio Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, será que encontrará fé sobre a terra? Caminhamos nesse mundo de trevas, de escuridão. É por isso que hoje, na festa de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, meditamos a apresentação do menino Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. É o que diz o profeta Simeão, que preparaste diante de todos os povos como luz para iluminar as nações, versículo 32. Jesus é a luz. Sem Jesus nós estamos nas trevas. Queridos, nesse dia em que vemos apenas Simeão reconhecendo o menino Jesus, eu quero perguntar para você, quero te convidar a meditar. Se hoje fosse a segunda vinda de Jesus, Ele encontraria fé sobre a terra do seu coração? Se Jesus hoje voltasse na sua segunda vinda gloriosa, você estaria preparado para entrar no céu? Ou você seria condenado ao inferno? A gente vive nesse mundo como se fôssemos viver para sempre. E como eu dizia, esse mundo é um mundo de trevas. E as trevas desse mundo cegam os nossos olhos para os nossos próprios pecados. De forma que as pessoas vivem em estado de pecado mortal. Pecados contra os 10 mandamentos, pecados graves. A igreja ensina que aquele que morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. E as pessoas vivem em estado de pecado mortal numa cegueira tremenda, não se apercebendo que estão correndo o risco de se perder e irem para o inferno. Gente, o inferno é para sempre. O inferno é um sofrimento terrível para sempre. E as pessoas não enxergam essa realidade, porque são as trevas do pecado. Ao ver Simeão preparado para reconhecer o menino Jesus, eu quero te convidar a preparar o seu coração. Jesus está voltando na sua segunda vinda gloriosa. E Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Você precisa estar preparado. Mas como estar preparado? Jesus é a luz do mundo. Os salmos vão... Não tem um salmo que ensina: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Deixa a palavra de Jesus iluminar a sua vida. A palavra de Jesus, os mandamentos de Jesus, a lei de Deus precisa iluminar a sua vida. A sua vida precisa ser pautada aqui, no Evangelho. A sua vida precisa ser pautada nos ensinamentos de Jesus. Se Jesus viesse hoje, onde você passaria a eternidade? A sua vida está de acordo com os mandamentos do Senhor? Você tem cumprido a vontade de Deus? Ou você tem vivido do jeito que o diabo gosta? Simeão estava preparado. Mas como que Simeão estava preparado? Qual é o segredo de Simeão? Você percebeu no Evangelho de hoje que o Espírito Santo impeliu Simeão ao templo. O Espírito Santo revelou ao coração de Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Gente, Simeão era um homem de oração. Era um homem de oração. E porque ele orava, ele conseguia ouvir a voz de Deus que falava no seu coração. A gente pensa que isso é uma coisa extraordinária, que é só para alguns santos. Só alguns santos são dignos de ouvir a voz de Deus. Não. Todo mundo que reza, todo homem, toda mulher de oração ouve a voz de Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus, significa que você está nas trevas ainda, que não foi acendida a luz no seu coração. E o interruptor é a oração, é a vida de oração. Nós precisamos rezar, nós precisamos orar, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos meditar a palavra, nós precisamos ler a palavra, o Evangelho, e em silêncio durante alguns minutos, 10, 15, 20, 30 minutos, meditar aquele Evangelho. Nós precisamos meditar na paixão de Cristo, precisamos rezar diante do sacrário, precisamos ser homens e mulheres de oração. E assim,
na oração, buscar as forças necessárias para pautar a nossa vida nos mandamentos, na lei, na palavra de Deus. Para que quando Ele vier na sua segunda vinda gloriosa, a gente possa ter paz. A mesma paz que sentiu Simeão quando viu o menino Jesus. Queridos, para terminar essa meditação, eu quero descortinar essa verdade diante dos seus olhos. Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. À vista de Jesus, uns terão terror, assombro. À vista de Jesus, outros terão alegria, contentamento e paz. Quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, uns terão a dor e o sofrimento eterno, outros terão a alegria e a felicidade eternas. Uns terão a morte eterna, outros terão a vida eterna. Qual lado você quer estar? Dos cabritos ou das ovelhas? Pauta a sua vida na palavra de Deus. Pauta a sua vida no Evangelho, nos mandamentos. Seja um homem de oração, seja mulher de oração. Acenda a luz na sua vida. Confissão é fundamental. Não tem como a gente pautar a nossa vida na vivência do Evangelho se a gente não se confessa. A confissão é necessária na nossa caminhada. A cada dia a gente caminha sobre esse mundo e esse mundo tem muita poeira e a poeira pega nos nossos pés. É preciso lavar os pés. A poeira pega na nossa roupa, é preciso lavar a roupa. A poeira pega em toda a nossa pele, é preciso tomar um banho. Você está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer? Infelizmente a gente não consegue viver nesse mundo sem cometer pecados. O justo peca 7 vezes ao dia, imagina nós. Quantas vezes nós não pecamos? Quantas vezes você não pecou nesse dia de hoje? E como que a gente vai acumulando essa poeira, essa sujeira, essa imundícia do pecado e a gente não vai tomar um banho, não vai se lavar? Por isso a confissão é necessária. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, Ele vai julgar a cada um segundo os seus pecados. Mas os pecados confessados não existem mais, são perdoados completamente. A igreja ensina que os pecados perdoados são completamente esquecidos por Deus. Deus não se recorda deles. E o demônio não vai poder te acusar no dia do seu julgamento pelos pecados que você confessou. Portanto, se Jesus volta hoje, e o seu julgamento é hoje, se você se confessou, você está preparado para a vida eterna. Se você não se confessou, o demônio vai ter muito material para te acusar. Por isso, confissão. A confissão precisa ser frequente nas nossas vidas. A confissão precisa ser, no mínimo, mensal nas nossas vidas. Você tem vivido vida de confissão? Você tem se confessado? Você tem se confessado? Se Jesus voltar hoje, como está a sua alma? Onde você vai passar a eternidade? Paute a sua vida nos ensinamentos de Jesus, nos mandamentos de Jesus, na lei de Jesus. Confissão frequente. Eucaristia, no mínimo aos domingos, mas durante a semana também, participando da missa quando possível, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento quando possível, meditando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, fazendo oração mental no mínimo 15 minutos por dia. Esteja preparado, meus irmãos, porque Jesus está voltando. E ainda que Ele não volte no tempo da sua vida, o tempo da sua vida é um tempo. A areia está passando na ampulheta. Logo seremos chamados e estaremos diante de Jesus, seja pela sua segunda vinda gloriosa, seja pela morte. O fato é que estaremos diante de Jesus, onde você vai passar a eternidade. Pensa nisso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.